Nós iniciamos a semana passada uma temática, os olhos da graça. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você que tem problema oftalmo, você recebe de Deus uma cura e você começa a olhar o mundo de outra forma. Na verdade é uma lente que o Senhor te dá e ela não é postiça como essa que eu utilizo, mas Ele te dá essa lente para você ver os relacionamentos e a forma como você lida com as pessoas de outro ângulo. Na verdade não tem como você viver a fé cristã só verticalizada sem se relacionar no horizontal com as pessoas. É isso que a gente viu na palavra de Deus na semana passada, no Sermão do Monte, sobre o julgamento. Então é pauta do ensino de Jesus falar sobre o olhar da graça no jeito de lidar com o irmão e prevenindo você de várias coisas. Hoje nós vamos continuar com essa temática. Nós vamos fazer isso com base no texto de Lucas 15, 11, 32 e nós vamos acompanhar a leitura dramatizada desse texto. Certo homem tinha 2 filhos. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores com meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei até meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe também um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado, matemo-nos, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas convém que nos alegremos e nos regozijemos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Pai, fala ao nosso coração, pela Tua palavra, nós estamos abertos à Tua voz. Em nome do Senhor Jesus pedimos assim, amém. Tim Keller foi um pregador do Redeemer Presbyterian Church em Manhattan. Ele faleceu no ano passado, em maio. Em 2004, eu estava no encontro de pastores em Águas de Lindóia. Eu tive a oportunidade de ouvir Tim Keller. E ele trouxe uma ministração com base nesse texto mesmo, de Lucas 15, e nos ensinou algumas coisas. Inclusive, ele sugere que a parábola não deve ser chamada de a parábola do filho pródigo,
mas a parábola deveria ser chamada a parábola dos dois filhos perdidos. Porque às vezes a gente não percebe. A tendência nossa é olhar para o filho pródigo que foi, gastou tudo e se perdeu no mundo e descer a lenha nele. Mas e o filho que ficou dentro de casa? Como ele se comportou? Como ele reagiu? Então, tanto o filho pródigo estava perdido, fora de casa, como o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Nesta abordagem de Lucas 15, nós encontramos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos. Mas é importante observar que logo no início do capítulo 15, o Dr. Lucas faz questão de registrar o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É importante você observar que tem 2 grupos ali ouvindo Jesus. O primeiro grupo, que era dos publicanos e dos pecadores, vieram com o intuito de ouvir a Jesus, de aprender de Jesus, de entender e se deleitar com os ensinos de Jesus. Já o outro grupo, que aqui é denominado de fariseus e escribas, eles vieram com outra intenção, porque eles são destacados aqui como aqueles que murmuravam, que questionavam, que estavam ali reclamando. Esse murmurar tem a ver com resmungar, com queixar. Então talvez o intuito deles não era aprender, não era ouvir de Jesus como os publicanos e os pecadores, mas eles queriam de alguma forma pegar Jesus em alguma contradição. Este era o enfoque deles. Pois bem, é importante destacar que temos 3 personagens principais neste texto. O pai, uma figura muito bonita, um coração largo, um amor incondicional. Temos o filho mais novo, que é o pródigo, que sai. E temos o filho mais velho, que é o que fica em casa. E eles tipificam algumas pessoas. O pai, ele tipifica o Deus Pai Criador, o nosso Deus e a nossa relação com Ele. O filho mais novo é tipificado aqui pelos publicanos e pelos pecadores. E o filho mais velho, ele é tipificado pelos escribas e por aqueles que eram chamados de fariseus, os religiosos daquela época. Eu queria pensar com vocês de forma bem objetiva sobre essa temática, os olhos da graça no jeito de lidar do pai, no jeito do pai olhar para os seus filhos. E isso te ajuda a trabalhar a sua paternidade, como você e a sua maternidade, como você olha para os seus filhos. Será que esse que foi é pior do que o que ficou? Como que você trata e como que você sonda o coração? E esse pai da parábola, ele consegue perceber o distanciamento do coração dele de ambos os filhos. E às vezes você não se dá conta, mas muitas vezes os seus filhos dentro de casa estão longe de você e os filhos fora de casa também. Mas esse texto me ajuda também a pensar nessa relação com as pessoas, como eu olho as pessoas. Porque eu tenho uma tendência humana, e você também, de chegar e falar: esse indivíduo que foi para o mundo, entrou nos buracos da vida, gastou dinheiro com meretrizes, viveu uma vida devassa, esse cara é mais perdido do que um cara que está dentro da comunidade de fé da igreja. Será? E é isso que é desmascarado nesse texto pela forma como Jesus trabalha. Então quero ver em primeiro lugar os olhos da graça no jeito de lidar do pai com os filhos perdidos fora de casa. Aqui pelo filho pródigo tipificado. A palavra pródigo significa alguém que gastou de forma exacerbada. Ele é o filho mais moço aqui nesta parábola. E esse nome pródigo não consta no original, está na sua Bíblia com o título ali em cima, mas não é na língua grega, hebraica. O pródigo é aquele que dissipa os bens, aquele que gasta, esbanja, ele gasta mais do que é necessário. E é interessante que ele teve a audácia de pedir ao pai em vida a sua herança.
A herança normalmente é distribuída após a morte do pai. Mas ele, de forma muito descarada, chega para esse pai e pede: dá-me a parte de bens que me cabe. Já era uma atitude vergonhosa e o pai poderia ter recriminado isso, mas o pai percebera o distanciamento do coração desse menino, e a gente não entende muito, mas o pai permitiu. E interessante que ele não deu a parte só do menino mais moço, mas ele distribuiu os bens para ambos os filhos. O texto diz: ele lhes repartiu os haveres. Interessante que esta palavra haveres, ela não é bens materiais, mas a palavra grega usada aqui é bios, e bios é vida, biologia, estudo da vida, bios. Então aquilo pelo qual a vida é sustentada, os recursos e as riquezas que dão sustentação a uma pessoa, que o filho mais novo fez com esta herança que ele pegou, saiu para a vida. E é interessante que a gente sabe pintar esse quadro bem, né? Um indivíduo que dá as costas para o pai, dá as costas para Deus, e vai viver uma vida devassa, vai viver, o importante é ser feliz, o importante é ter o prazer, o importante é eu me divertir. A gente escuta muito hoje isso, o importante é eu ser feliz. E aí o ser feliz é saciar os desejos, os ímpetos, os impulsos pessoais, e ele se entrega nessa vida devassa, tanto que o próprio filho mais velho diz: esse moço aí gastou tudo com meretriz, ele foi com drogas, mexeu com tudo que não presta, ele se envolveu. E de fato, enquanto ele tinha money, dinheiro, ele tinha recurso, ele tinha gente, ele tinha amigo, ele pagava rodada de bebida, ele pagava tudo que era possível, mas ele um dia ficou sem nada. E na parábola você percebe que ninguém lhe dava nada. É uma expressão muito triste que Lucas registra: ninguém lhe dava nada. E alguém, de uma forma muito misericordiosa, acudiu dando um emprego para ele para cuidar de porcos. E isso é uma agressão para o judeu. E quando Jesus disse que ele foi cuidar de porcos, ele falou: olha, o tipo de vida que uma pessoa tem sem Deus, que nível que ele chega. E ele foi cuidar de porcos, e ele estava comendo os porcos comendo as alfarrobas. A alfarroba é uma vagem grande que tem em Israel, uma vagem que os porcos costumam ser alimentados, e ele tinha o desejo de comer aquilo. Mas o texto bíblico diz que ele caiu em si. Essa é outra expressão que eu gosto muito dessa palavra: caiu em si. Os pródigos da vida, os pecadores e os publicanos têm que cair em si. E ele ensaiou um discurso, ensaiou uma forma como ele ia falar: eu já sei, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer assim. E de fato ele estava arrependido: pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos empregados da casa, mas eu não quero viver mais essa vida louca, devassa e de mendicância que eu estou vivendo. Ele nem pediu para ser restituído o seu lugar como filho, ele pediu para ficar na casa do pai. Era essa a solicitação dele, e o que ele fez? Ele foi para lá. Então esse pródigo, ele representa bem aqui os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos nomeados pelo Império de Roma para cuidar de certas províncias. Jesus convidou, Mateus era um publicano, Zaqueu é outro publicano famoso que vocês conhecem. E os publicanos, eles não eram muito bem aceitos, são fiscal de renda, aquelas pessoas que vêm cobrar você impostos e taxas. E eles eram hostis também, porque eles abusavam e eram avarentos, e eles não eram bem tratados, e enganavam muitas pessoas, mexiam com dinheiro, e dinheiro sempre trouxe problema. E Jesus então diz que esse pródigo parece esses caras que estão nesse nível de vida, distantes e sem moral alguma. E também são os pecadores que ele nomina aqui como pessoas más, homens que são malvados, profanos, entregues a vícios, entregues a comportamento devasso, idólatra e até imoral. São pessoas que não obedecem às leis, são pessoas não certinhas, vivem uma vida dissoluta, saem de casa, dão as costas e abandonam a moral tradicional das famílias e dos bons costumes da sociedade. Esse caiu em si. Esse se arrependeu. Esse volta. Depois dessa situação deplorável de passar necessidade, ele volta. Interessante que ele, quando está retornando, o pai o vê de longe. Eu gosto muito dessa imagem. Para mim, eu penso num quadro na minha mente, uma casa não distante, aqui na dramatização, eles estavam pertinho, mas muito longe. Eu creio que era um lugar onde a saída da cidade, e o pai tinha uma casa que ele conseguia da sua janela sempre olhar: quando será que o meu filho vai voltar? Eu creio que esse pai nunca deixou de orar pelo seu filho, nunca deixou: restaura, onde meu filho está agora?
Triste o que aconteceu em Cascavel, em Vinhedo, né? Triste a história daquele homem que tinha separado da esposa, foi pegar a sua filhinha para passar o Dia dos Pais, e caiu ele com a filhinha e morreram. Triste essa história, que Deus console os corações dessas famílias enlutadas. Esse pai sempre olhou, avistava de longe para ver se um dia aparecia um vulto. E curioso, um dia apareceu um vulto, alguém. E ele percebeu que pelo andar, pelo jeito, era o seu filho. E ele, de forma despojada, ele correu ao encontro do filho. E também era vergonhoso para um pai se expor saindo correndo naqueles lugares, nas aldeias judaicas. Não era comum um pai fazer isso, eles eram mais discretos. Mas ele, o mais importante era o amor extravagante que ele tinha pelo filho. Ele quebrou todo tipo de protocolo. E ele se encontrou com o filho e ele promove a restauração. Porque começa com o reconhecimento do seu erro, o arrependimento. E agora o próximo passo é o perdão que ele vai receber. E não há uma declaração explícita dele, perdoa pai, mas ele diz, pai, pequei contra ti. Está implícito nisso, um pedido de perdão. E o próprio pai, pelos gestos que ele toma, ele demonstra esse perdão evidenciado. Porque no texto bíblico diz que o pai o avistou, compadecido dele, movido pelas entranhas dele, correu, abraçou, beijou. E depois no versículo 22 diz, tragam depressa a roupa, anel no dedo e sandália para os pés. Todos estes simbolizam coisas maravilhosas na restauração e no processo de restauração de qualquer pessoa. E não estou dizendo aqui só deste menino novo, pródigo que saiu, mas para qualquer pecador que se arrepende, para qualquer publicano, que por mais devasso que já foi, um dia que ele cair em si e disser, eu pequei contra Deus, e voltar para o Senhor, o Pai sempre está a esperar. E ele recebe como? Abraço e o beijo. Representa aqui o amor e o perdão de Deus. Ele recebe com as roupas novas, simbolizam a restauração da dignidade do filho, sem roupa, desprovido, sujo. Ele dá também um anel no dedo. E aqui a simbologia é da autoridade e a filiação resgatada para esse menino. E as sandálias dos pés é porque somente os escravos andavam descalços. E as pessoas das famílias viviam como homens livres, calçados. Então colocar sandálias nos pés significa que ele não é mais um servo, ele não é mais um escravo, mas um filho restaurado, livre e digno. E celebra uma grande festa com um novilho cevado, um novilho engordado, próprio para um momento, para uma ocasião especial. E ele celebra a festa. Todos esses gestos mostram para nós a restauração, o processo de restauração na vida de uma pessoa. E esse pai sempre está esperando os pródigos, aqueles que já fizeram o pior dos absurdos na vida. Esse pai amoroso sempre espera os publicanos, os corruptos, como Zaqueu, como Mateus, um dos seus discípulos depois. Ele espera sempre essas pessoas. E podem vir desse jeito como estão, mas voltam arrependidos. E quando eles são arrependidos, eles são abraçados, são beijados pelo Pai, recebem uma roupa nova, recebem um anel no dedo, recebem sandálias e celebram a festa. Agora, onde que a gente vê a graça no jeito de lidar do Pai com os filhos perdidos dentro de casa? E aqui eu queria que você olhasse com um pouco mais de atenção para o filho mais velho. Como é que Jesus mostra o pai olhando para os filhos mais velhos? Aqueles que nunca saíram de casa, que permaneceram dentro de casa, mas perdidos e distante do coração do pai. E vocês vão perceber que esse homem mais velho está distante do coração do pai. Ele no primeiro momento se mostra obediente. Veja aí no versículo 29, diz, eu te sirvo, há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi nenhuma ordem tua. O Senhor sabe, Pai, eu sempre fui um filho obediente, eu sempre fui um filho certinho. E além disso, eu também te servi. Eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre ajudei de alguma forma. O Senhor me conhece. Essa ideia, parece que Jesus está lidando com um pouco do farisaísmo e dos religiosos na época, que sempre se sentiram moralistas, legalistas, e Jesus diz isso, eu não erro, não peco, não sou que nem o publicano, eu não sou que nem os demais pecadores, eu sou o cara. Era essa a sensação desse moço, desse homem.
E este tipo de gente, tanto de escribas e fariseus e desse filho mais velho dentro da casa, dentro da religião, ele era apegado à moral tradicional. Ele era um estudioso das Escrituras Sagradas, ele se achava um bom crente. Inclusive, para muitos, o cristianismo é uma religião e moralismo, fundamentada no moralismo. E as pessoas então pensam assim: se eu for certinho, eu vou para o céu, estou de boa. Mas Jesus mostra que esse moço, ele está distante. Como que a gente vê aqui? Primeiro, ele tem um ar de superioridade, porque esse é teu filho aí. Esse é um pecado dentro dos irmãos mais velhos, dentro daqueles que olham para o filho pródigo que foi para o mundo e está se perdendo lá, e falam: está vendo lá onde ele está? Eu não, estou aqui. Isso demonstra sentimento de superioridade, de orgulho, de soberba. Eu sempre fui um filho bonzinho, não é, pai? Mas isso é pecado. A gente percebe nele também, inclusive uma abordagem: esse teu filho, ele nem chama de irmão, ele já discrimina e marginaliza e coloca essa pessoa num outro patamar. Mas no texto a gente percebe, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar, ele emburrou, ele estava com raiva. Essa raiva direcionada ao pai e direcionada ao irmão. Ele diz para o pai o que o pai tem que fazer com seus bens. Na verdade, ele estava ali, pensando em si mesmo, nunca pensando no pai. E ele se nega a entrar na festa que o pai fizera, na festa do irmão. Que para ele era um filho indecente, dissoluto. E o servo que estava lá fora encontrou com esse filho mais velho, diz: o que está acontecendo? Ele falou: teu irmão chegou e o pai está celebrando. E ele nem entrou na festa, e esse servo possivelmente entrou lá dentro da festa: pai, tem um problema aqui, meu senhor. O teu filho está lá fora, não quer entrar na festa e chutou o barraco. Então vai, por favor. Você imagina o pai numa festa, numa celebração, tem que largar tudo, a vergonha desse pai, para ir tratar uma situação pendente fora da festa. Então esse menino não é tão bom quanto parece, mas ele se parece muito com a gente. Pela forma dele lidar, pela superioridade, pelo egoísmo dele. Tu nunca mandaste matar para mim nenhum cabrito, nenhum carneirinho. E para ele só dá esse boi cevado. Mostra rancor, mágoa dentro do coração e uma insensibilidade para com seu irmão que retorna. Poderia dizer que ele é impenitente. Porque a palavra impenitente significa uma pessoa que não consegue mostrar arrependimento, que se obstina no seu erro, no seu crime, no seu pecado. E esse homem, o irmão mais velho, ele é assim. Essa é a postura dele. Demonstra um comportamento parecido com o dos religiosos. Moralistas, certinhos, mas com pecados da soberba, do orgulho, da indiferença, de raiva alojados no coração. Você consegue perceber que às vezes a gente só acaba com o filho pródigo e nem percebe que às vezes a gente parece com um filho mais velho que está dentro de casa? Eu estava num congresso ou num retiro com alguns pastores de algumas grandes igrejas do nosso país e achei interessante que a visão de muitos deles é de olhar para o mundo como precisa ser ganho para Jesus. Tem muitas pessoas acomodadas, mas tem muitos filhos pródigos por aí. Mas tem muitos filhos dentro da casa, perdidos, que precisam de ser alcançados, que precisam da graça, do amor, do beijo, do abraço, da sandália, do anel, de uma roupa nova. Ambos os filhos estavam alienados. Nenhum dos filhos desses dois da parábola amava o pai por quem o pai era, mas amava com interesse. Eu estou trabalhando aqui porque na verdade vai sobrar para mim depois, eu quero ter parte com isso. E Deus olha isso. Os olhos da graça, ele perscruta o coração humano. E a gente deve corar de vergonha quando Deus olha para o nosso interior e vê muito de postura do filho mais velho. Porque do filho mais novo todo mundo sabe. Ele se expõe no mundo. Mas o filho mais velho não. A gente está dentro da casa de Deus e às vezes a gente tem uma postura parecida com dele.
Eu quero encerrar com uma parábola, ou na verdade uma fábula, que eu escutei de Tim Keller. Achei muito linda essa parábola, que ele também pegou de alguém, não me recordo o nome da pessoa. Mas ele diz o seguinte: certos dias Jesus estava com seus discípulos, e era cedinho, e ele chegou para os seus discípulos e disse assim: peguem uma pedra e carreguem para mim. E cada um pegou no meio do caminho uma pedra, e Pedro pegou uma pedrinha pequenininha, colocou no bolso e andou com aquela pedra durante aquela manhã. E Jesus chegou na hora do almoço e diz: agora peguem aquela pedra que eu pedi para vocês carregarem para mim. E eles pegaram, colocaram na mão, e Jesus orou, e aquela pedra foi transformada em pão. Era a refeição deles, e Pedro olhou para a pedrinha que ele pegou, comeu logo, parecia um pão da ceia. Aí Jesus novamente, depois de terem comido aquela refeição, disse a eles: carreguem uma pedra para mim. E Pedro: agora Jesus não me pega? Pegou um pedrão, carregou a tarde inteira aquela pedra, meio torto, de tanto carregar aquela pedra. De tarde, chegou na beira de um rio. Jesus disse: joguem a pedra no rio. E Pedro ficou frustrado. E Jesus lembrou a eles: o que eu vos disse? Carreguem a pedra para mim. Pedro carregou para quem? Para ele. Esta fábula mostra muito do irmão mais velho que está dentro de você e de mim. Nós precisamos alcançar tanto os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos, como os pródigos que saem pelo mundo e estão perdidos. Quero convidar você a se colocar em pé. Que o Senhor ajude você, com esses olhos da graça, a olhar de forma diferente para as pessoas. Muito cuidado com o julgamento. Os olhos da graça vão ajudar você a olhar para o seu coração. O pai, ele conseguiu ver no coração do pródigo e do filho mais velho o tanto de problema que tinha ali. Senhor, nós estamos aqui nesta noite pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos perdoe, e nos ajude a entender a graça do Senhor. Nossa tendência é execrar, é arrebentar com o filho pródigo. Mas tanto o filho pródigo como o filho mais velho que estava dentro de casa estavam perdidos. E precisam passar pelo processo de reconhecer o erro, de se arrependerem e de serem restaurados. Fala conosco, Senhor, através dessa lição tão simples que Jesus quis deixar para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Há uma canção também antiga que nós sempre cantamos e fala desse filho pródigo. Eu queria que você lembrasse comigo. Bem distante, onde os olhos não alcançam mais, o filho que se vai não vê que ainda cai uma lágrima dos olhos do seu Pai. Seu Pai, mas acontece que lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais, o amigo não quer mais saber quem é você. Mas acontece que lá fora o frio é bem
Experimente o amor de Deus, esse amor extravagante. Eu queria fazer um convite nesta noite. Aquelas pessoas que talvez se encaixem no perfil, na silhueta dos publicanos, dos pecadores e do pródigo, que saiu para a vida, mas caiu em si, e quer nesta hora dizer: está aqui, Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas arrependido, volta-se para o Senhor. Deus te dá essa chance. Vocês veem que através desse acidente ninguém pode postergar sua decisão com o Senhor. Então o Senhor chama os pródigos, os publicanos e os pecadores. Mas o Senhor também chama nesta noite aquelas pessoas que, ouvindo essa mensagem, perceberam que tem muito de filho mais velho dentro do seu coração. Isso tem comprometido, porque se acha soberbo, se acha é melhor que os outros, mas guarda orgulho, guarda rancor, guarda mágoa, e está servindo a Deus não por quem Ele é, mas porque Ele faz. Aquilo que Ele faz para você é pecado, e você está tão perdido. E a parábola não fala que esse filho entrou dentro da casa para celebrar com o pai, mas o pai demonstra um profundo amor pelos dois filhos. Então nessa noite, se alguém se percebe com essa silhueta de uma religião típica do fariseu e do escriba e do filho mais velho, eu gostaria de fazer um concerto junto com você e Deus. Os pródigos, o filho mais velho e o filho mais novo. Se você precisa de um concerto com Deus, eu queria convidar você à frente para a gente orar juntos. Mas é algo, se Deus tocou o seu coração mesmo, não é ímpeto. Vai falar: Deus, aqui está a minha vida, eu quero que o Senhor me lida, me ajude. Sou um pecador, ou me acho certinho, mas sou pecador também. Há alguém aqui que quer vir junto comigo para a gente orar? Eu tenho muito como você, de publicano. Eu também tenho muito de filho mais velho, de religioso. Isso às vezes impede a gente de se aproximar de pessoas. Trate isso com Deus nessa noite. É um convite bem tranquilo, bem suave. É só você e Deus, e Deus sabe quem você de fato é. Você não engana o Pai, mas Ele te ama. E nesta noite Ele traz a você um abraço, um beijo. Ele traz a restauração da sua dignidade, as sandálias, os anéis, as roupas. É isso que Ele faz com a sua vida. Mas acontece que lá fora o frio é bem maior. Dá esse tom para nós, para a gente puxar lá. Mas o amigo não quer mais saber quem é você. Mas acontece que lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais. O amigo não quer mais saber quem é você. Muito obrigado, Senhor, que Tu és o nosso Pai. O irmão mais velho de fato é Jesus. E Ele que vai lá fora e trata do irmão mais novo e traz ele para perto do Pai. Este é Jesus. E foi isso que o Senhor fez através do seu Filho, Pai. O seu amor é incondicional, o Senhor ama cada um de nós, eu quero agradecer por isso, mas também hoje pedir perdão pelo nosso comportamento devasso, pecador, imoral, desregrado. Mas também quero te pedir perdão pelo nosso comportamento religioso, moralista, mas com o coração distante do Senhor. Que os olhos da graça nos alcance e alcance cada um. Obrigado por esses aqui que estão dizendo para o Senhor: eu preciso ser tratado, eu quero receber hoje o Teu abraço, Senhor. Me recolhe como filho pródigo, me recolhe e me acolhe como filho mais velho
pecador e distante do Senhor. Eu me rendo. Que seja assim na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que hoje aqui assim se procede, em nome de Jesus. Amém e amém.